Fala, meus amigos, Christian Santos, Escalpelando Cripto. Se você não conhece o canal, isso aqui é um lugar onde basicamente eu compartilho a tela do meu aplicativo da Binance, eu mostro tudo que eu estou fazendo em relação a investimento em criptomoeda. Esse vídeo aqui é para poder falar mais uma vez de Liquid Swap, ou Swap Líquido, que é uma aplicação de investimento aqui na Binance, onde você basicamente adiciona moedas dentro dessa aplicação, dentro de um pool de investimento, digamos assim, e você passa a receber parte dos resultados que esse pool de investimento gera, né? Só que esse pool de investimento ele é baseado em trocas de moeda. Então a Binance ela tem uma funcionalidade de conversão de moeda, onde qualquer usuário pode chegar lá e escolher, né, trocar, né, a moeda, por exemplo, do Bitcoin para BUSD, do Ethereum para Matic. Né? Então existe, aliás, Matic não está incluído nessa funcionalidade, mas tudo bem. Você pode fazer a troca da Matic com dentro do próprio swap. Né? Mas naquela funcionalidade de converter, na verdade, não engloba todas as moedas, mas engloba ali mais de 40 moedas que você pode fazer a troca. Enfim, moral da história: quando você adiciona liquidez a uma piscina de liquidez, a um pool de liquidez, né? Essa aplicação de investimento, quando você adiciona liquidez, adicionar liquidez, o que, que é? Adicionar dinheiro. Quando você adiciona dinheiro a esse pool de investimento, digamos assim, a Binance ela passa a usar aquele capital, passa a usar aquela moeda que você adicionou para poder trocar, viabilizar essas operações de trocas que os clientes da Binance, né, buscam efetuar através do aplicativo. Né? A Binance ela cobra uma taxa de toda a conversão que acontece, assim como a Binance ela cobra uma taxa de todo o trade que você faz, na hora que você compra, na hora que você vende, na hora que você converte, a Binance também cobra uma taxa. Essa taxa ela vai lá para o pool de investimento, lá para essa piscina de liquidez, né? E é distribuído entre todos os investidores, entre todo mundo que adicionou dinheiro a esse pool de liquidez, entre todo mundo que adicionou liquidez a esse pool de liquidez. E esse dinheiro é distribuído conforme a sua participação nesse pool. Se eu coloquei, por exemplo, R$ 100, eu vou ganhar um valor proporcional a esses R$ 100. De todo o resultado que esse pool gerar, e eu estou falando aqui de resultado, não estou falando exatamente de lucro, apesar dos pools que eu participo, a maioria deles, eu posso dizer que a totalidade deles dá lucro, né? A verdade é que também pode dar prejuízo. Né? São operações de troca, há momentos em que esse pool de troca, essas operações podem dar prejuízo. Né? Um dos momentos, por exemplo, são dias de volatilidade, onde algumas trocas podem ser feitas ali sem necessariamente serem favoráveis a você que é o, digamos assim, o dono da casa de câmbio, digamos assim. Né? Mas no geral são milhares de operações ocorrendo, né, diariamente, milhões de operações ocorrendo diariamente. E aí no final do dia, digamos assim, no final do dia você tem aquele resultado gerado pelo pool, aquele resultado é distribuído entre todos os investidores. Beleza? Agora que você já sabe o que é Liquid Swap, eu vou te mostrar aqui como fazer uma aplicação de Liquid Swap, como adicionar liquidez a um pool de liquidez. Beleza? Então eu estou aqui na carteira Earn. Você tem as carteiras aqui, wallets, e eu venho aqui na carteira Earn e eu venho para comprar produtos, buy products. Na primeira aba que aparece aqui são os investimentos com retorno garantido, e a gente está procurando, na verdade, pelo outro aqui, investimentos de alto rendimento, mas obviamente investimento de alto rendimento significa também que possui um risco maior, beleza? E eu vou no primeiro aqui, ó, Liquid Swap. E aí eu vou buscar as moedas que eu quero fazer essa aplicação. Eu já sei a moeda que eu quero aplicar, né? Eu tenho Bake na minha carteira e basicamente ela tá lá, US$ 66, se não me engano, que tá ali de bobeira, dando mole na minha carteira. Eu poderia estar deixando ela em stake, rendendo aqui, né? Depositada nesse pool de liquidez e me rendendo um percentual de juros, que na verdade é o resultado, né? Me rendendo uma renda passiva, que é o resultado das trocas desse pool de liquidez. Né? E esse resultado ele é baseado basicamente nas taxas que a Binance cobra de toda a operação que acontece ali,
Como também nas recompensas, cada pool de liquidez possui também um esquema de recompensa, onde te recompensa também com criptomoeda, com mais moeda. Essas recompensas você recebe tanto na mesma moeda que você aplicou, como você também pode receber com outras moedas. Você pode ter vários pools, por exemplo, distribui também BNB, por exemplo. Beleza? Então vou buscar aqui. Bake, já estava aparecendo aqui. E eu tenho o USDT Bake e eu tenho BTC Bake. Eu acho que eu vou fazer o seguinte, eu acho que eu vou, inclusive, adicionar BTC Base. Eu ia fazer esse pool com o SDT, mas eu vou fazer, apesar de que, né, o pool com o SDT tá dando mais dinheiro, mas eu quero usar minha USDT para outra coisa no momento. E como eu também tenho BTC na minha carteira, então beleza. Outro ponto também que eu estou escolhendo aqui, Bake e BTC, eu estou escolhendo duas moedas instáveis, digamos assim, duas criptomoedas. Uma das coisas que acontece com esse tipo de investimento é a perda impermanente. Tem outros vídeos que eu falo sobre, eu não vou entrar nesse assunto aqui agora, senão eu vou passar mais meia hora aqui falando sobre isso. Beleza? Então vou escolher aqui agora esse par com duas criptomoedas. E aqui está a condição desse par, né? Aqui tem as informações do que esse par, do que esse pool aqui está fornecendo nesse momento, né? Então, o total de dinheiro dentro desse pool aqui é de 3.629.611 dólares. Basicamente, metade do pool é esse valor que tem aqui de Bake e mais esse valor aqui de BTC, 29 BTC. Esse pool funciona da seguinte forma: cada moeda vai ocupar 50% do valor total desse pool. Beleza? E aqui é o volume que foi negociado nas últimas 24 horas. Pouco mais de 500 mil dólares aqui. Beleza? E aí a taxa que é gerada em cima dessa movimentação aqui, ela é dividida entre você, investidor, entre os investidores, inclusive você, investidor aí, de liquid swap. E aqui está o breakdown, aqui está o detalhamento de como é essa distribuição. Esses 9,48% aqui estão divididos basicamente 2,89% é relacionado às taxas que a Binance cobra dos usuários que fazem a conversão de moedas e a outra parte é a recompensa desse pool, 6,59%, que é recompensa em BNB. Beleza? Então eu vou adicionar liquidez aqui. E eu vou adicionar as duas moedas, eu tenho as duas moedas em carteira, e quando eu adiciono as duas moedas ao mesmo tempo, eu não pago um FII para fazer essa adição. Se eu adicionar apenas uma moeda, eu pago um FII para fazer essa adição. Eu prefiro não pagar FII nenhum. E deixa eu só ver aqui se eu consigo adicionar. Acho que eu não consigo adicionar toda a Bake porque eu não tenho essa quantidade de Bitcoin. Então eu vou tirar esse máximo aqui. Vou clicar primeiro aqui em Bitcoin. Cadê? Bom, não consigo. Primeiro tem que colocar ali, então vou colocar 20 Bake. Deixa eu ver quanto é que vai dar. Que daria 0,64 tanto. Deixa eu ver se eu consigo adicionar mais aqui. Pera aí. 22 Bake. Então o que acontece? A minha quantidade de BTC precisa ser valorada em dólar, precisa ser exatamente igual à quantidade de Bake. Eu tenho 60 e poucos dólares de Bake, eu tenho 40 e poucos dólares de Bitcoin. Então beleza, 21 aqui tá dando aqui para adicionar quase tudo que eu tenho de Bitcoin e boa parte do que eu tenho de Bake. Beleza. E cara, adoro essa aplicação porque a moeda agora ela pode me dar uma rentabilidade maior. Esse valor, inclusive, que está aqui, esse APY, esse rendimento aqui, ele é um valor anualizado. E, obviamente, esse valor ele muda, ele vai mudando, porque à medida que as operações vão ocorrendo, a volatilidade vai ocorrendo, as trocas podem aumentar, podem diminuir. O resultado do pool ele é modificado e aí, obviamente, essa APY ela é corrigida, ela é ajustada. Mas aqui você tem uma base, né, do valor médio aqui que você vai conseguir, né, teoricamente, fazendo, né, a adição nesse pool que eu acabei de adicionar agora. Agora eu vou voltar aqui nessa minha área aqui e eu já tenho aqui agora Bake BTC. No total aqui eu tenho mais ou menos 85 dólares, que ficou o valor total que eu fiz, com a quantidade de BTC e de Bake que eu adicionei. Nesse momento, não me rendeu nada. Né? Aqui no Earnings você vê justamente o detalhamento, né, do seu rendimento.
e aqui tem nada nesse momento. Mas, no entanto, eu tenho recompensas aqui que, na verdade, são dos outros pools aqui. Eu não coletei ainda essas recompensas aqui, ó. Então, isso aqui, quando eu venho aqui e clamo as recompensas, todas essas moedas são transferidas lá para minha carteira à vista. Beleza? E aqui eu tenho o tamanho da minha participação, né, a minha quantidade de cotas, digamos assim, no pool. Eu tenho também o valor que custou essa minha participação, né? E é isso, né? Eu tenho esse valor aqui também, é o portion value, primeiro aqui o PNL, vai entrar a valorização da moeda, mas também vai entrar também perda impermanente, vai entrar também a flutuação do mercado de uma forma geral, vai impactar esse valor. Deixa eu abrir um outro aqui só para você ver. Valor similar, inclusive, $83. E eu tenho nesse momento aqui a variação que aparece aqui, 4,98, por exemplo. Essa variação aqui é a variação que está incluindo a variação da própria moeda que está nesse pool. Né? Não é exatamente o lucro que esse pool gerou, nem o prejuízo que esse lucro gerou. Né? Às vezes você pode abrir essa aplicação de liquid swap e ver um valor negativo. Mas você precisa observar o mercado e ver se o mercado estiver caindo, o ativo estiver caindo drasticamente, obviamente vai impactar aqui o valor da sua participação. E aqui no earnings é exatamente o que esse pool aqui gerou, né, de resultado. Basicamente, eu fiz esse pool aqui recentemente, o SXP, o SDT, também era a moeda que estava lá na minha carteira parada, desvalorizando, sem fazer nada. E como eu também não quero vender agora, porque eu já vi a SXP num patamar de preço maior, quero manter a moeda. Eu também quero manter dólar em carteira, então eu acho excelente manter no pool de liquidez moedas que eu, por exemplo, queria me desfazer, mas estou em dúvida. Né? E outra metade com SDT, porque de certa forma é um jeito que eu tenho de me forçar também a ter o SDT em carteira, porque se o mercado desabar da noite para o dia, só acordar um dia e tiver menos 50%, digamos, né? Se acontecer uma desgraça dessa, digamos assim, eu tenho bastante dólar aqui em carteira, eu posso simplesmente me desfazer de todas essas operações aqui de liquid swap, retornar esses dólares para minha carteira e ir às compras, né, com patamar de preço mais baixo. No entanto, o SDT que eu tenho aqui, ele também não está ali parado, ele está, de certa forma, rendendo. E tá aqui no Liquid Swap. Beleza? Então é isso. Eu adoro esse tipo de aplicação. Alguns pools rendem muito mais do que o outro, né? Eu vou dar um outro exemplo aqui rapidinho. Né? Matic, por exemplo, eu tenho uma participação no valor de $141 aqui. Esse pool já me rendeu quase $7. No entanto, o pool que eu tenho com VET BNB é um pool que tem o dobro de valor, eu tenho o dobro de valor, o dobro de moedas, né, aqui nesse pool, $285. Fiz basicamente essas duas aplicações no mesmo dia, no entanto, esse pool aqui só me rendeu $6,13. Né? O pool com Matic e o USDT, ele rendeu muito mais com menos dinheiro. Se eu tivesse o mesmo valor aqui, $285, eu teria recebido aqui já $14 aqui só de recompensas, né? E deixa eu mostrar aqui na minha carteira. Spot. Né? Então tem aqui essas moedas aqui que estão várias frações aqui, ó, Shiba. Né? Deixa eu atualizar isso aqui, só para garantir que tô... Então Shiba aqui, por exemplo, vem só do pool ali, basicamente. Né? Essas Dogecoin, esse valor que é 29 centavos, 7 centavos, FIO, se quer risco isso de outra venda, SXP. Né? Então tem várias moedas aqui com alguns centavos. Né? Obviamente isso aqui não é o valor todo que eu tenho acumulado, porque eventualmente eu pego essas frações aqui que eu recebo e eu converto tudo para BNB. Né? Então, mas enfim, eu adoro a ideia de receber moedas, de ganhar recompensas simplesmente por fazer stake da minha moeda num pool de liquidez, simplesmente por depositar as minhas moedas em um pool de liquidez e assumir, é uma outra operação de risco, né? Assumir esse risco, né, de fazer esse tipo de investimento, mas ao mesmo tempo
é buscar uma rentabilidade maior do meu dinheiro, do meu investimento em criptomoeda, né? Por que não? Por que não? Então é isso. Curtiu o vídeo? Aperta aí curtir, se inscreve no canal. Se tiver dúvida, coloca aí nos comentários aí que eu gosto de responder também. Valeu, abraço, fui, tchau, sucesso nos seus investimentos.